Olá, eu sou Gisele Cavalcante, sou sócia da One Investimentos, que é um escritório de assessoria ligado ao BTG Pactual. A One tem 10 anos, nós temos quase 17 bis sob gestão e a gente atende os clientes nas suas necessidades diversas, como a parte de investimento, propriamente dita, câmbios, seguros e o Wealth Planning. O tema que nós vamos abordar hoje é dessa área de Wealth Planning. A gente vai falar aqui sobre eficiência fiscal e sucessória, especificamente para vocês médicos. Para isso, eu trouxe aqui a minha colega Luísa Fasano, que vai se apresentar e que vai discorrer sobre os temas. Muito obrigada, Gisele. É um prazer conversar aqui com vocês hoje. Bom, me chamo Luísa, eu sou advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões pela PUC São Paulo. Eu integro aqui a área de Wealth Planning da One Investimentos justamente para auxiliar os nossos assessores, todo o nosso corpo aqui da One, a prestar um serviço de excelência para os clientes. Muitos clientes vêm com essas demandas sucessórias, tributárias, societárias, e o meu papel é realmente prestar uma consultoria e auxiliar da melhor forma possível. Tá, Luísa, a gente ouviu muito falar sobre a alíquota mínima de 10%. No caso dos médicos, você acha que eles vão pagar mais imposto de renda? Não, exatamente, Gisele. Esse ponto ele foi muito falado no final do ano passado, porque foi uma mudança ali um pouco drástica, né, um pouco rápida, mas essa lei, que foi a Lei 15.270, ela veio com 3 princípios básicos. O primeiro foi limitar, ajustar a alíquota mínima, né, o valor mínimo ali do imposto de renda, da isenção, que foi aumentado para R$5.000 mensais. O segundo ponto, tributar os dividendos, que desde 2015 eles não eram tributados, e aplicar uma alíquota de imposto de renda pessoa física mínimo no total dos rendimentos anuais de qualquer pessoa. Os médicos entram nesse ponto porque quando a gente tem uma sociedade de medicina, eles costumam fazer a distribuição de dividendos anteriormente isentos, agora, a partir desse momento, aplica-se os 10%. Quando a gente fala nessa distribuição, a gente também tem 2 momentos diferentes, né? O texto da lei, ele fala que o primeiro momento se você distribui R$50.000 por mês, acima, né, de R$50.000 por mês, você teria que reter 10% desse valor na fonte, como se fosse uma retenção de CLT normal. Esses 10% a empresa retém e ela paga um carnê-leão para o fisco para que esse valor fique separado. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, que é a apuração anual dos rendimentos, além da distribuição dos dividendos, entram outros tipos de rendimentos, sejam eles rendimentos dos valores aplicados, aluguéis, todos os valores que são auferidos durante o ano. Esse segundo valor, ele entra numa segunda categoria, que é de 600 mil a 1.200.000 por ano, uma alíquota progressiva. Até 600 mil é isento dessa alíquota mínima. De 600 mil a 1.200.000, a gente tem uma progressividade que ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5%, até chegar no 10%. E a partir de 1.200.000 anual, é aplicado a alíquota de 10%. E existe um valor mínimo de faturamento para que ele caia nessa alíquota? Exato, o valor de 600 mil ano, ele já começa a ser aplicada essa alíquota, mas de forma realmente progressiva. Então, a gente tem uma continha que o fisco faz e que realmente a gente vai começar a descobrir na prática como vai ser, de qual vai ser essa alíquota final entre 600 mil e 1.200.000 ao ano. E tem médicos que têm clínicas, né? São donos de clínicas. Aí, assim, você acha que o lucro presumido ainda é uma boa opção ou o lucro real, nesse caso, aí ganha força? A gente tem uma grande diferença desses 2 pontos, porque o lucro presumido, ele é uma alíquota fixa. Então, você paga ali para o fisco o valor em cima da sua empresa com uma presunção do lucro. Muitas das vezes, quando os médicos
muitas das vezes os médicos escolhem esse caminho porque o lucro, na verdade, seria muito maior do que os 32% que eles recolheriam. Quando a gente fala do lucro real, ele é uma análise de entrada versus saída. Então, tudo que você tem, né, de receita, você desconta todos os gastos. No presumido, a gente não pode fazer isso. Mas ele faz muito mais sentido para os médicos que têm operações muito grandes. Então, clínicas grandes que tenham efetivamente gastos ali maiores para poder diminuir o valor do lucro. Entendi. E no caso do planejamento sucessório, né? A questão do ITCMD. Além do imposto de renda, essa é uma preocupação grande dos clientes. Assim, você acha que... Como é que fica isso? De que forma o médico pode proteger a família e ter algum tipo de isenção? É uma ótima pergunta, porque quando a gente fala, né, da esfera tributária, ela vem ela caminha muito junto com a esfera sucessória também, porque... É uma questão muito interessante que todos se protejam, né? Protejam seu patrimônio e protejam a sua sucessão. O ITCMD, ele é um imposto que ele é recolhido em cima da doação e da herança, e ele tem alíquotas diversas dentro do Brasil, porque ele é um imposto estadual. Uma nova legislação agora em janeiro, que foi a Lei 227, ela unificou a ideia dessas alíquotas. Então, a alíquota ela deve ser de 2% a 8%. Aqui no estado do Rio, essa já é uma alíquota utilizada. Mas, por exemplo, em São Paulo, a alíquota é 4%. Em Minas Gerais, a alíquota é 5%. Então, agora os estados vão precisar se organizar para se adequar a essa nova alíquota de 2% a 8%. E esse é o momento, né, que a gente fala de um gap de oportunidade para a realização de novos planejamentos patrimoniais e sucessórios, porque a legislação tributária, ela só é válida, ela tem a questão dos 90 dias pós-publicação e do ano fiscal seguinte. Então, para o ITCMD começar a efetivamente valer, a gente precisa de 90 dias e ele realmente só vai valer no ano seguinte. Se alguma lei for publicada, né, alguma lei estadual for publicada em 2026, na verdade, só vale para o ano de 2027. Então, a gente tem um ano aí para começar a se preparar para isso, exatamente. E no caso dos médicos, né, que investem, você falou aí no início que assim, até rendimento de aplicações vai entrar nesse cômputo geral da renda, né, do que compõe a renda anual desses médicos. Qual seria a melhor ou as melhores aplicações, no caso, para ele ter algum tipo de isenção, né? A gente costuma falar no direito que depende, porque vai de caso a caso de cada médico, mas quando a gente faz... o texto da lei, ele diz que o ponto dos rendimentos isentos, ele não entra para o cômputo dos rendimentos anuais. Então, é como se você tivesse ali a sua carteira de investimentos e os rendimentos isentos, eles fossem afastados do cômputo. Só os rendimentos tributáveis entrassem. Rendimentos isentos são LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, e todos esses rendimentos, eles ficam afastados. Eu digo depende porque quando a gente tem um rendimento que é tributável, a gente tem um crédito, né, tributário que pode ser compensado no final do cômputo total. Quando a gente tem um rendimento de isenção, né, um rendimento totalmente isento, ele não entra no cálculo, então o cálculo vai ser menor, mas ele não gera nenhum crédito que pode ser compensado também. Por isso que cada situação é uma situação, cada caso é um caso, e aqui na UANA a gente está totalmente aberto para realmente auxiliar os nossos clientes com essa análise de ativo a ativo, né? Fazer uma análise realmente bem detalhada para os nossos clientes. E individualizada, né? Individualizada, com certeza. E o PGBL? Você acha que o PGBL ainda é uma boa opção? PGBL é sim ainda uma boa opção quando a gente fala de médicos que são CLT ou ainda tem o vínculo com plantões, né? Que precisam que tem ali esse vínculo mais forte.
quando a gente fala de PGBL, ele apresenta uma redução na alíquota do imposto de renda de até 12%. Então, esse é um ponto muito bom, mas ele só funciona quando a gente tem questões de CLT, né, que já é descontado na fonte, quando esses impostos eles já são ali retidos na fonte. Para médico que é profissional liberal, no caso não. No caso não funcionaria, exatamente. Mas aí a gente pensa, por exemplo, em outras estratégias sucessórias, que também ajudam a fugir de outros impostos, como o ITCMD, seja seguro de vida ou PGBL, ou VGBL, perdão, que ele não incide o ITCMD. A gente tem uma legislação que fala que é afastado. Então, é mais uma eficiência tributária. E os médicos que, assim, em algum momento já começaram a organizar sua sucessão e que hoje perceberam que, assim, talvez eu tenha que ajustar, ficou defasado. Que conselho você daria, assim, de que forma eles podem rever esse assunto? Eu acho que o ponto da sucessão, ele é realmente diário, né? É uma questão que vocês médicos podem contar conosco aqui da One Investimentos para analisar caso a caso. A gente faz um trabalho bem estruturado, um trabalho bem minucioso para analisar o que já foi feito, o que pode ser melhorado e como pode ser melhorado, e inclusive aplicar na prática o que a gente tanto vê aqui de todas as mudanças. Bom, a gente fez aqui um resumo, né? Claro que é um assunto muito extenso, como a Luísa falou, tem muita particularidade, e se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente vai deixar aí o perfil do Instagram, tem os nossos contatos. Eu, no caso, fico aqui no escritório do Rio de Janeiro. A Luísa veio de São Paulo. A gente tem escritórios também em Nova Lima, que é Minas Gerais, tem Brasília, Porto Alegre e agora Manaus, tá? Se alguém quiser entrar mais no detalhe, na particularidade, no seu caso, né? Estamos aqui à disposição. Agradeço aí a atenção e a oportunidade. Muito obrigada a todos.